Olá! No meu vídeo da semana passada, houve muitos comentários quando eu falei que não havia incoerência entre a prática de yoga e as crenças que as pessoas possam ter, como por exemplo, serem cristãos. E aí eu tive vários comentários. Um deles que eu vou escolher como tema de hoje é o da Camila Nascimento. A Camila Nascimento me pergunta: dá para continuar esse raciocínio com o tema ateísmo, uma vez que o objetivo do yoga é a união com o absoluto? Como se justificaria isso numa visão ateísta? Bom, primeiramente eu acho importante frisar que ateísmo não é sinônimo de antiteísmo. Claro que uma pessoa que não acredita em nada, que acha que tudo isso é bobagem, ela também é uma pessoa que segue essa orientação, né? Ela pode ser chamada de ateu ou ateísta. Mas a pessoa que tem dúvidas, a pessoa que é cética, é um agnóstico, por exemplo, ele também é ateu. Mas não no sentido de negar a realidade espiritual, o divino, e sim no sentido de ter dúvidas em relação a isso. Tá? Porque ateu significa apenas não teísta. Ele apenas não tem aquela crença. O que não significa que ele cultive uma total descrença. Ele pode até estar aberto a observar as várias crenças, as várias visões religiosas, e nesse sentido pode ser até muito mais imparcial, né, ao ter essas experiências. E a gente tem que lembrar aí já um segundo aspecto, que o yoga, ele nem sempre é definido como união com o absoluto. Há essa definição na literatura tradicional, né? O objetivo último do yoga, a fusão de Jivatman com Paramatman. Essa é uma linguagem muito pautada, né, nas referências upanishádicas, mas em muitos textos, como o próprio Yoga Sutra de Patanjali, há uma outra perspectiva sendo abordada. Por exemplo, a base do Yoga Sutra, curiosamente também, é um sistema filosófico ateu a princípio. Não no sentido de negar a dimensão espiritual da realidade, mas no sentido de não propor a existência de um absoluto que cria e governa tudo. O nome desse sistema filosófico é Samkhya, né? Um sistema que entende que a realidade fenomênica do mundo, que a gente pode chamar de mundo material, Prakriti na linguagem do Sankhya, ou os desdobramentos de Prakriti, isso tem seus próprios movimentos. Isso sempre existiu e sempre existirá. Não há necessidade de algo que cria tudo isso, que governa tudo isso. Mas existe uma consciência, Pursha, que está simplesmente presenciando. E a simples presença é que leva o movimento, né, esses desdobramentos de Prakriti do mundo fenomênico a acontecerem. E aí, nesse sentido, o Yoga Sutra, baseado no sistema Sankhya, passa, né, essa, digamos assim, informação de que o nosso grande problema é exatamente a identificação com o mundo material, com o mundo dos fenômenos. A identificação do observador com o observado, com esse mundo palpável. E isso é a causa do nosso sofrimento. Nesse sentido, vou pegar aqui uma definição importante do Daniel Simpson, né, que escreveu esse livro aqui, traduzido para o português como A Real do Yoga. O que ele diz? Ele diz assim, veja, a união nesse sentido é o problema e não o objetivo. Então, o que é o objetivo? É remover a ignorância, é exatamente desenvolver o discernimento, aquilo que a gente chama, né, na linguagem do yoga, né, no sânscrito de viveka, para diferenciar o observador do observado, aquilo que é essencial em nós, daquilo que é circunstancial e mutável, para que não nos identifiquemos com aquilo que é impermanente, para que não soframos, né, com as modificações desse mundo das impermanências. Certo? Então veja, concluindo tudo isto, eu entendo que há até um espaço para a pessoa que tem essa visão ateísta para que pratique yoga, desde que essa pessoa não seja um completo descrente. Se o ateísmo dela é mais no sentido de ter dúvidas, não ter certezas, a experiência mística, ou as experiências místicas quaisquer que sejam, pode proporcionar para ele algo mais profundo, né, no sentido de orientar melhor algumas percepções e talvez até ele possa construir algumas crenças a partir daí. Ou interpretar essas experiências a partir de algumas, digamos assim, predisposições que ele mesmo tenha e não está seguro disso. Por isso que eu entendo também
que qualquer orientação religiosa que a pessoa tenha não é um impedimento para que ela pratique yoga. Mesmo que depois, a partir do momento em que aprofunda as suas experiências na prática, ela possa interpretar isso à luz, né, das suas crenças já estabelecidas. Um cristão pode dizer, eu pratico yoga, isso me aproxima mais do divino, de Deus, de Cristo, do que ele entende, né, como sendo aquela verdade, tá? E o ateu, aquele que nega tudo, no sentido daquele, né, descrente mesmo, ele também pode praticar yoga. Não é que ele não possa, é que ele não vai buscar a experiência mais profunda espiritual, mas ele pode buscar uma experiência profunda também nas práticas físicas e meditativas. E isso, talvez para ele, seja mais no sentido de buscar uma saúde física, uma saúde mental, né, um bem-estar, e também não está errado. Eu não digo que é um erro, eu digo apenas que, se ele parte dessa premissa, ele talvez esteja subutilizando um sistema de yoga, né? Mas praticar, ele também pode, todo mundo pode. E eu costumo dizer que, no nosso meio, às vezes há uma surpresa quando a pessoa se diz ateísta e pratica yoga, porque se espera que a gente tenha crenças, inclusive crenças muitas vezes hindus, né? Mas, repito, nada disso é necessário. O mais importante é você estar aberto às experiências que a prática proporciona. E vou ficando por aqui. Se tiverem mais comentários, a gente pode continuar discutindo esse tema, o que eu acho muito interessante. Lembrando que eu mesmo sou uma pessoa que não tem nenhuma crença definida. Sou uma pessoa no sentido, né, do ceticismo, também ateísta, porque não tenho crenças pré-estabelecidas. Mas isso não significa que eu não respeite as crenças, até pelo contrário. Posso respeitá-las até mais do que aqueles que já têm uma crença que nega outras e que por isso afirma a sua crença como a verdade e despreza as outras como caminhos impróprios. Então vou ficando por aqui. Namastê.